Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Esse cafezinho é especial porque a gente dá início hoje a uma série de entrevistas, de conversas, de um bate-papo com pré-candidatos aqui da nossa cidade que vão disputar a eleição, pretendem disputar a eleição esse ano. E hoje eu tenho aqui a honra de conversar com ele, que é uma figura política conhecida aqui de Caruaru e região. Ele foi candidato a vice-prefeito em 2016, na chapa, junto com o Tony Gel. Foi candidato a prefeito em 2020 pelo PSD. Foi candidato a deputado estadual em 2022 pela União Brasil. Nesse percurso ele também já dirigiu a Ciretran aqui de Caruaru, já esteve na Sudene, secretário executivo do CONIAP. Ele é formado em administração e também já foi aluno do Renova Brasil, Renova BR. É pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Eu recebo aqui ele, que é nascido em 14 de março de 1991, Rafier Delon Jordão Barbosa. Rapaz. Conhecido como Rafier. Seja bem-vindo, Rafier. Hugo, que bom estar com você. Você puxou a ficha por completo, né? Nada, rapaz. Estou muito feliz em ter sido o primeiro, né, dessa série de entrevistas. E tenho acompanhado há muito tempo, não só você na sua militância, mas também no contexto da boa informação, com o blog Novo Contexto. Se você quiser ficar bem informado, leia o blog. E situações como essa, como a de hoje, Hugo, que a gente vê que realmente você potencializa a comunicação, não só na questão do blog, mas também do podcast, e mais ainda na sua capacidade de conseguir identificar um lugar tão especial para Caruaru, que é aqui o Café Lambreta, dirigido pelo nosso amigo Anderson, né, que foi um grande precursor de resgatar tudo aquilo que Lambreta representa, não só para a política de Caruaru, tá? Sim, mas cultura, para né? as questões sociais, para as questões da cultura do nosso município, para a questão do esporte, do lazer também. Então, quando você, por exemplo, um botijão de gás aqui do lado, realmente ele tem um contexto. Quando você vê a Lambreta aqui do outro lado, tem outro contexto. Mas são contextos realmente que somam-se ao legado do Fernando Dias, Isso. carinhosamente Lambreta. Então, meu abraço especial ao Anderson, né, que conseguiu aí de modo muito inteligente, a palavra é essa, formatar todo esse contexto. E, para finalizar, não ser tão longo, faltou dizer aí da Juscepe, tive a oportunidade também de dirigir a Junta Comercial de Pernambuco aqui em Caruaru. Um abraço especial também a um amigo e irmão que eu sou fã, que é o Arlen Santos, tá? Sim. O Arlen tem dado uma contribuição gigante para o esporte O de nosso Caruaru. produtor aqui do programa. Pois é, e o Vitor tá por aqui, tá marcando presença. E muito grato, Hugo, a você. Se tem podcast, tem debate, se tem entrevista, só é dizer para mim o dia, o horário que eu tô lá marcando presença. Só que aqui é diferente, Rafael. Eu digo para todo mundo... Vá falando que eu vou provando um bom café. Pronto, aqui. Mas vai devagar, vai devagar. Eu vou lhe explicar por que devagar. Porque aqui é diferente. Aqui a gente não passa 2 horas jogando conversa fora, não sei o quê. Tudo tranquilo, quem passa 2 horas, beleza. Aqui, por isso que o nome é cafezinho. É jogo rápido. Que a gente vai tomando cafezinho, vai... Aqui, ó, do Lambreta, um cold red, um chocolate quente. Uma Não coisa é suco nem drink, né? Vale ressaltar. É o café gelado. Aí a gente vai tomando, vai tomando. Aí quando vê que já vai acabando, é sinal do quê? Que a conversa acabou. Então a gente não vai se alongar, mas sinta-se em casa. Tá certo? Vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Não é a primeira vez que você vai para uma eleição. Você já foi para as urnas. E eu queria saber de você, como é que você está se organizando esse ano? Eu vi que você mudou de partido. A pessoa está dizendo, Rafinha mudou de partido. Explica para a gente, para botar a conversa a panos limpos. Explica essa mudança partidária, explica como é que Rafinha chega esse ano para a disputa eleitoral. Sua pergunta é muito pertinente, Hugo. Primeiro, é bom ressaltar que eu estou no lugar que eu sempre estive. Eu comecei a militar fazendo política em 2008, na eleição a qual Ivânia disputou a prefeitura de Caruaru. E ali eu começava a ter noção realmente do que era o campo político, o qual eu pensava, o que eu imaginava e o que eu defendia. Eu sempre fui um cara de centro-direita, Hugo. Para quem não acompanhou, mas todo o meu histórico político aqui em Caruaru foi na juventude do PSDB, o qual
durante décadas representou realmente um antagonismo ao PT. Tá? Isso com Fernando Henrique Cardoso, isso com Serra, isso com Aécio, isso com Alckmin, que hoje está como vice de Lula. Então, minha militância sempre foi nesse contexto, né? Fui presidente da Juventude do PSTB em Caruaru, presidente estadual da Juventude do PSTB em Pernambuco, vice-presidente nacional da Juventude do PSTB no Brasil, e aí perdi a eleição por um voto, na eleição para a presidência nacional da Juventude do PSTB. Depois recebi o convite para ser coordenador da Juventude de Jabas, naquela época a eleição contra Eduardo Campos, onde sabíamos que a probabilidade de êxito de Eduardo Campos na reeleição era muito alta. Mas Jabas, até então senador, foi muito corajoso em tomar aquela posição, Hugo, de ser candidato porque tinha que ter o contraponto, senão ia ser uma eleição em Pernambuco de um lado só. E nesse intervalo de tempo também, a gente articulou militância de Serra, quando ele foi candidato a presidente do Brasil aqui em Caruaru, quando o Serra veio para Caruaru. Em 2014, da mesma forma, eu tive a oportunidade de montar o único comitê de Aécio Neves em Pernambuco, foi o que montei na Rua Severino Macedo, popularmente conhecida como a Rua da Má Fama. Então, a gente militou sempre nesse campo da centro-direita, tá? Meus votos sempre foi nessa caminhada. Agora, quando partiu para a questão eleitoral, meu objetivo era disputar a eleição de vereador inicialmente, lá em 2016, onde eu tinha feito um trabalho bacana na Junta Comercial de Pernambuco, consegui fazer um elo bem interessante junto também às entidades empresariais, e a JUSEP deixou de ser um órgão cartorial para ser um órgão realmente de representação, não só com os contabilistas, mas também com os empresários e também com a sociedade civil que precisava desse serviço, né? Para quem não conhece, mas a Junta Comercial é responsável por quê, Hugo? Por abertura de empresas, tá? O que quer fazer a abertura de empresa dele, ele tem que passar pela JUSEP de alguma forma. E ali eu recebi o convite para ser candidato a vice-prefeito de Tony Gel, né, em 2016. Só que antes disso, em 2010, nessa campanha que eu falei anteriormente, que eu estive como coordenador da Juventude de Jabas, a candidata a vice de Jabas era Miriam Lacerda. Então, dos grupos tradicionais que Caruaru até então tinha, eu sempre me identificava mais com os chamados amarelinhos pela história, pela biografia do próprio Tony Gel, né? O cara que nasceu na favela do Coque, em Recife, foi cobrador de ônibus, gaita de padaria. Então, realmente, ele batalhou muito pela sua biografia política, o qual sempre representou, de modo direto ou indireto, a chamada direita em Caruaru, né? Que vinha lá de trás, Hugo. E aí a gente entra no contexto que histórico a direita também. Não era a direita que a gente conhece hoje, bem né? diferente. Era uma né? direita diferente. Mas, do ponto de vista histórico, e para quem conhece a história política de Caruaru vai recordar, é algo que veio lá de Draito Nejaim, inicialmente. Tony Gel ocupou esse espaço de Draito. E aí eu sempre militei nesse campo político, tá? Agora, o que é que ocorre? Depois, a gente, quando recebeu o convite para ser candidato a vice-prefeito, quem não nos conhecia, Hugo, dizia, Tony Gel tá doido, botar um menino desse para ser candidato a vice-prefeito, o cara que, teoricamente, iria vencer a eleição. E eu sempre sou daquele time que só ganha eleição quando fecha as urnas e quando tem a contagem. Porque todo mundo dizia, não, Rafael, você tá eleito vice-prefeito, coisa e tal. Não. Eleição só acaba realmente como termina, feito jogo de futebol. E aí, nesse aspecto, a gente tinha que ter muita maturidade, Hugo, para receber essas críticas, tá? Sim. Mas eu sabia que quando começa essa campanha, quando começasse o guia eleitoral, quando começassem os debates, as pessoas iriam realmente conhecer o que eu imaginava de Caruaru e, consequentemente, ia ter a firmeza disso. E foi o que aconteceu, tá? A gente se firmou nas candidaturas a vice-prefeito, foi o candidato a vice-prefeito mais jovem da história política de Caruaru até então. E, até então, naquele momento, o meu concorrente era o atual prefeito, o qual só participou de um debate, né? Os outros ele não foi. Então, sendo bem pragmático e sem arrudeio, se não foi é porque não tem capacidade administrativa, porque não tinha segurança de falar realmente sobre aquilo qual ele estava pleiteando, né? Uma cidade como Caruaru não é uma cidade de 10, 15 mil habitantes, é uma cidade com mais de 400 mil habitantes, mais de 200 mil eleitores, e você, meu irmão, tem que estar pronto para disputar uma eleição de vice-prefeito. Então, se eu não estou pronto para ir para um debate, para ir para uma entrevista, para ir para um podcast ao vivo, sem ter nenhuma cola, sem ter nenhum fonezinho no ouvido de um assessor passando a informação, Hugo, realmente alguma coisa tem errado. Então, terminou esse processo, vencemos a eleição no primeiro turno, perdemos a eleição no segundo turno, foi a primeira eleição histórica de Caruaru que teve o advento do segundo turno, isso porque, obviamente, atingimos os 200 mil eleitores, né? E aí fui dirigir o Detran, a gente deu um choque de gestão no Detran. Posteriormente a isso, a gente construiu nossa candidatura a prefeito, né? Uma eleição dificílima, porque além de termos a atual governadora, até então prefeita, indo para uma reeleição, foi uma eleição que eu chamo a eleição dos corajosos. Todo mundo correu, porque tinha uma pandemia no meio do processo,
E aí realmente só sobrou realmente quem tinha coragem. Mesmo assim, disputamos a eleição, uma votação, no meu ponto de vista, considerável. E depois aí veio a eleição para deputado estadual, a qual eu tive a oportunidade de ter 16.300 votos, tá? Levando em conta, hoje, fiquei como primeiro suplente do União Brasil, tá? Nesse contexto. Saí do PSD para ir para União Brasil, porque o PSD não montou chapa para deputado. Sim. Então, se não montou chapa, como é que eu ia disputar uma eleição num partido do qual não tinha chapa, né? Fui para União Brasil. Mas foi, né, sempre, no caso, na sua visão e na sua opinião, foi sempre voltado nesse espectro de centro-direita, não é isso? Sempre foi, Hugo. Então, o que acontece? Com a União Brasil, eu fui o primeiro cara a declarar apoio, Caruaru, a Miguel Coelho, para governador. E nesse aspecto, a gente tinha feito alguns compromissos. Quando a gente fala compromisso, é de parceria, tá? Não é questão financeira e não é questão também antirrepublicana. Só que durante o percurso, isso não foi recíproco. E aí eu cometi um erro, né, nesse caminho, que a gente na vida pública precisa ter reconhecimento de dizer quando errou, que a pedido do hoje ministro da Agricultura, André de Paula, que é um cara que eu gosto muito, tenho um respeito grande por ele, era o presidente do PSD, ele me pediu para apoiar a candidatura de Marília para o segundo turno, tá? E eu tinha um saldo devedor com Solidariedade, que era o partido dela até então, que me apoiou para prefeito, tá? O PSD, eu fui candidato pelo PSD e o Solidariedade me apoiou. Mas não era o meu campo político, tá? E eu paguei um preço por isso, porque as pessoas que acreditavam, que acreditam, que apostavam em mim, não identificaram isso. E a gente tem que ter essa humildade para reconhecer. Então foi um erro, claro, que aconteceu, mas que a gente tem que ter essa maturidade de realmente reconhecer tudo isso. E passou a eleição. E do ponto de vista verticalizando para Caruaru, nossa votação foi considerável. Eu vou te explicar por quê. E aí a matemática não deixa a gente ser enganado, tá? O mais votado em Caruaru foi Zé Queiroz com 23 mil votos, aquela eleição. Ex-prefeito, né? Estava no mandato, filho federal, uma secretaria do governo do estado. Depois o Eric Lessa com 18 mil votos, né? Deputado estadual também de mandato ligado ao governo do estado, com inúmeras indicações no âmbito estadual. Terceiro, Tony Gel, né? Com 16 mil, acredito, algo em torno disso, de votos em Caruaru, tá? Estou verticalizando a eleição para Caruaru. E deputado estadual inúmeras vezes, federal 2 vezes, prefeito 2 vezes, e também os 3 atrelados ao governo do estado. E além de ter os 3 com mandato. E eu vim logo em seguida com 13.800 mil votos em Caruaru. Ou seja, foi uma escadinha. A gente sem ter um apadrinhamento partidário, desculpa, sem termos um candidato a presidente, porque o nosso candidato a presidente era a Soraya Tronic, senadora do União Brasil, tá? E com um governador que não compactuou com o contexto que a gente desenhou, então realmente foi uma eleição de ser corajoso. E mesmo assim ficamos na primeira suplência de União Brasil. Fazendo um F5, apertando o F5 aí para atualizar dentro do seu contexto, eu recebi o convite do PL, do 22, do Partido Liberal, da figura de André Ferreira, tá? Que é irmão de Anderson Ferreira. André Ferreira foi o deputado federal mais votado do estado de Pernambuco, com 273 mil votos, o deputado federal mais votado do Nordeste, irmão de Anderson Ferreira, que é o meu pré-candidato a Senado aqui em Pernambuco, que é presidente do PL. Recebi o convite e aí eu fiz realmente um contexto de leitura com as pessoas as quais nos acompanham para ver se realmente era o melhor caminho para essa eleição proporcional de 2026. Estou muito feliz, estou muito animado. Acredito que a decisão foi uma decisão certeira. Vou disputar a eleição de deputado estadual pelo PL, pelo 22. E estou muito feliz nesse contexto, né? Tanto do Anderson Ferreira para senador, como também do Flávio Bolsonaro para presidente da República, tá? Então já abraçamos essa pré-campanha. Aqui em Caruaru nós vamos, junto com o Silvio Nascimento, que é vereador do nosso partido e é pré-candidato a deputado federal, um cara muito qualificado, um cara preparado, que abrilhanta a Câmara de Vereadores de Caruaru, para a gente fazer esse trabalho do 22 aqui em Caruaru. Então, eu estou num lugar que eu sempre estive, que é a direita, que é esse campo político, o qual eu defendo desde os meus 16 anos, foi quando eu me filiei pela primeira vez. Eu até brinco dizendo que alguns meninos, né, têm a intenção de fazer 18 anos para tirar a carteira da habilitação. A minha agonia era fazer 16 para me filiar a um partido político. Então, eu amo fazer política, é isso que eu acredito, tá? E para não ser tão extenso na minha resposta, é esse contexto no qual eu me sinto muito à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa sua saga, assim, por justamente se posicionar, porque muita gente não entende. Quem vem de uma eleição para prefeito é diferente de uma eleição para deputado. A eleição para prefeito, você é prefeito, você faz campanha para toda a cidade. A eleição para deputado é uma eleição mais segmentada,
é uma eleição mais, digamos assim, específica. Você não tem você não sente, assim, não tem medo assim de perder com essa, porque quem vem dessa eleição para prefeito vem com essa, digamos assim, uma bagagem eleitoral, um recall de votos, que querendo ou não, quando você assume um lado, principalmente lados hoje que estão extremamente polarizados, que se você disser que é de um lado, o outro lado vai se levantar raivoso e vice-versa. Como é que você vê essa situação? Você não se sente, digamos assim, preocupado em perder votos com isso? Porque, querendo ou não, você vem... Eu digo, não só você, mas o ex-deputado Zé Queiroz e tantos outros que vêm com recall de ter disputado eleições de prefeito. Como é que você se vê nessa situação? Não, primeiro, política tem que ter coragem, tá? Acho que quem fica em cima do muro é muito ruim, sabe, Hugo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é bíblico, tá? Se for morno, né, vomita. Então você tem que ter realmente um posicionamento. A eleição está polarizada, tanto no aspecto federal como no aspecto estadual. A nível federal, ou é Lula ou é Flávio, eu acredito que vai ser Flávio, e a nível de estado é Raquel ou João, tá? Eu estou muito claro nos meus posicionamentos na esfera federal, tá? Então, eu não tenho nenhum tipo de receio. É claro que algumas pessoas que nos acompanham têm identificação também com Lula, tá? Isso aí é democracia. E eu perguntava a você, qual é a sua avaliação do governo Lula? Pois é. Então, para complementar o questionamento primeiro, eu acredito que, primeiro ponto, a gente tem que ter posição. O eleitor não aceita, Hugo, quem não tem posição. Isso eu observei muito bem na eleição passada para deputado estadual, porque a nossa candidata era a Soraya Tronic, do União Brasil, a presidente. E aí as pessoas dizem, Rafinha, você é Lula ou é Bolsonaro? Eu disse, rapaz, eu sou meu partido. Meu partido está com Soraya. Não, mas a gente quer saber se é Lula. Então, veja, não tem para onde correr. Ou você vai estar no contexto de um espectro ou de outro. E, claro, não tem como fazer uma gemada sem quebrar os ovos. Vai ter que ter, obviamente, aí o ônus. Não tem só o bônus também. Então, eu estou muito firme nesse posicionamento. Além do que, respeitando, claro, quem pensa divergente. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, Rafinha, tô com a chapa fechada. Vou votar em Flávio, governador não sei, senador Anderson, estadual você. Aí, da mesma forma que chegam pessoas que dizem, vou votar em outro candidato, tá em Lula para presidente, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer, é democracia, a gente não manda no voto de ninguém. Tá, então isso é muito claro. Mas se quiser votar em Lula não é se quiser, Hugo, é porque o voto é livre. Eu não posso chegar pro cara e querer mandar. Eu dou meu ponto de vista. O que é que eu acredito? Eu acredito que Flávio é a melhor opção. Tá, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Aí pega agora o gancho da sua pergunta. Eu acredito que criou-se uma expectativa muito grande sobre o atual governo federal e a gente sabe que na prática isso não conseguiu ter entrega, tá? O que a gente teve foi realmente aquilo que a gente já sabe em relação aos outros governos do PT, que é sinônimo de corrupção, que é contexto relacionado ao INSS, tá? Que foi um contexto delicadíssimo, tá? Um dos maiores rombos relacionados à gestão pública. As estatais atuais a nível federal, é uma coisa assim, terrível, os Correios que não tem sequer concorrente quebrado, tá? Precisando de pegar dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal. Então, veja, se isso está acontecendo é porque não tem gestão, tá? Então, se não tem gestão, obviamente alguma coisa está errada. Eu sempre faço um paralelo das estatais relacionando a questão das telecomunicações, tá? A gente sabia que, você não pegou isso, nem eu também, mas nossos pais ou nossos avós pegaram, que foi o procedimento de você, para ter um telefone fixo em casa, você só conseguiria ter através ou de um favorecimento político ou de alguma articulação empresarial, porque o preço de um telefone fixo é o preço de um carro popular hoje. Apesar que não tem hoje preço do carro popular, né? Porque tudo é muito caro, tá? E aí chega o Fernando Henrique Cardoso com o Sérgio Mota, até então ministro das comunicações, para dar um up nessa questão de abertura das comunicações. Hoje no Brasil existem mais telefones, de aparelhos telefônicos no Brasil do que a população. Então isso se modernizou, isso se popularizou, tá? A gente não queria um Brasil da ficha no orelhão. Você pegou a ficha, não pegou? Eu peguei também. Depois o cartão, né? O cartão, você botava o cartão lá,
comprava um cartão, ia por orelhão e tinha direito a 40 ligações, por Antiga exemplo. Telp. A Telp, né? Meu pai trabalhou na antiga Telp. Então, veja, é esse contexto. Então, por isso que eu acho que a gestão pública tem que ser trabalhada de modo eficiente. Foi o que a gente conseguiu no Detran, por exemplo, tá? Transformando o Detran de Caruaru no primeiro do Brasil com acesso biométrico, tá? Diminuindo e aí zerando os golpes de estelionato, trazendo para o Detran de Caruaru a Junta Médica Especial para a compra de veículos de pessoas com deficiência, com redução de IPI que só tinha em Recife. Caruaru sendo a primeira cidade do interior de Pernambuco a ter o pagamento no cartão de crédito, porque eu acho que o Estado ele não tem que ser apenas aquele cara que tira o dinheiro do teu bolso, ele tem que ser o facilitador, porque o cara, na maioria das vezes, ele não paga porque ele não quer, é porque ele não tem condições para isso, tá? Então eu via a celeuma do toyoteiro, do mototaxista, do taxista, que tinha essas dificuldades desses impostos, dessas multas, e a gente conseguiu conectar a necessidade da sociedade civil com a necessidade realmente das pessoas. O cara é esperto, ele vai tomando devagarzinho o chocolate dele, porque ele sabe que dá mais tempo para falar. Mas brincadeiras à parte, a gente vai, aproveita que você vai molhando aí seu bico, a gente vai para um momento agora chamado Café Sem Filtro. Vamos embora. Esse é o momento... É o pinga-fogo. É o bate e volta, que não tem esse negócio de construir, contar... Não, é direto. O negócio é direto e o povo quer saber direto. E eu acho que você está preparado. Vamos ver. Lá. Começa logo. Vamos Eu tenho que responder embora. aqui com uma frase ou com uma palavra? Como é? Rapaz, o interessante é com uma palavra, Tá mas bom. se você tiver uma frase... Às vezes... De modo curto, né? De modo curto. Tá. Tá começando agora o Café Sem Filtro com o Rafier. Vamos lá. Café forte ou mais equilibrado? Mais equilibrado. Política hoje é mais estratégia ou resistência? Estratégia. Você se vê mais gestor ou articulador? Gestor. Um hábito seu fora da política que pouca gente conhece? Jogar tênis de mesa. Olha aí. Mudar de partido enfraquece ou fortalece um político? Se for para permanecer com a mesma ideologia, fortalece. O eleitor valoriza trajetória ou resultado? Os dois. A nova política ainda existe ou virou discurso? Existe e a qual a gente está pleiteando. Rede social ajuda a construir ou desgasta a imagem? Os dois, depende do produto. Se é um produto bom de vender, ajuda. Se for ruim, estraga. Polarização ajuda quem está começando ou dificulta? Dificulta, terrível. O que muda na sua pré-candidatura agora pelo PL? Experiência, capacidade de entrega, visão de jogo. Quando eu falo visão de jogo, é a visão realmente do jogo eleitoral local e a capacidade de conhecimento da cidade e da região. O Rafier de hoje é diferente do candidato de 2020? Demais, muito mais maduro, né? Muito mais animado, mais feliz, mais alegre, mais confiante na vitória. O que você aprendeu perdendo as eleições? Se aprende mais perdendo do que ganhando, né, Hugo? Então, se aprende realmente os erros para não serem repetidos e também, obviamente, potencializar a humildade para a hora do êxito. Pernambuco está mais aberto a novos nomes ou ainda preso aos grupos tradicionais? Infelizmente, ainda preso aos grupos tradicionais. Sua candidatura nasce mais por projeto pessoal ou leitura de cenário? O pedido da população, que reconhece, conhece e acompanha o nosso trabalho. Uma verdade sobre a política que ninguém te contou no começo. Posso fazer uma frase maior nesse ponto? Pode. Eu tenho um orgulho danado, Hugo, de ser aluno, tá, formado do Renova Brasil, que é a maior escola de formação política do Brasil. Quando eu me formei, eram 150 vagas para 16 mil inscritos. Tá? Vou repetir. 16 mil inscritos para 150 vagas. Então me inscrevi lá e passei, graças a Deus, né? E eu vi algo de Felipe Rigoni muito bacana. Felipe Rigoni, para quem não conhece, foi o deputado federal, o primeiro deputado federal deficiente visual do Brasil, tá? Lá do Espírito Santo. E aí perguntaram uma coisa interessantíssima que eu achei muito bacana e que eu levo para o meu dia a dia. De acordo com os desgastes da má política, dessa situação delicadíssima de compra de voto, perguntaram a ele o seguinte: Felipe, em algum momento já te passou na cabeça desistir? E olha que ele foi o deputado federal mais votado e coisa e tal. Aí ele disse: todos os dias. Então veja, as dificuldades da política não são diferentes das dificuldades do dia a dia, de qualquer outro campo profissional, de qualquer outro campo familiar. Então realmente, por mais
frustrante que o ambiente político seja, tá? Meu desejo é sempre mais, mais e mais, porque é justamente, e isso aí não sei o que eu estou dizendo, na Grécia Antiga dizia, você pode até não gostar de política, mas vai ter alguém, Hugo, que vai dominar você por gostar. Independente de Hugo querer, de Rafier querer ou não, daqui a 6 meses, dia 4 de outubro de 2026, Pernambuco vai eleger 49 deputados estaduais, 25 federais, 2 senadores, um governador e um presidente da República. Então vai ser esse povo que vai mandar diretamente ou indiretamente em nossas vidas. Por isso que eu me coloquei à disposição para ser essa voz e representar a nossa gente. Desculpa ter sido um pouco longo, mas eu queria trazer essa Tá desculpado. O maior erro de quem entra em eleição pela primeira vez? Achar que o voto é fácil. O voto é uma coisa tão complexa. Você convencer alguém de votar em você, eu acho que isso é o grande pecado que as pessoas que não têm essa vivência passam. E para terminar... Já? Para terminar mesmo, né? O Café Sem Filtro. Ah, tá. Completa a frase. Quem quer vencer na política precisa... De esperança, de confiança e de competência. Esse foi o Café Sem Filtro com o Rafier. Foi rápido. Porque se eu deixar, você fala. É brincadeira. Mas a gente tá chegando, sim, ao nosso final. Minha caneca tá na metade ainda, viu? Ele só quando acabar. Então vai demorar bem muito aqui pra gente ficar até meia-noite aqui. Quando antes fechar, a gente vai embora. Por isso que eu tomo, por isso que a régua é o que eu tomo, não é o que os convidados tomam. Senão, a gente ficaria aqui. Mas a gente ficaria aqui por muito mais tempo, que eu tinha muito mais perguntas a fazer. Mas não vou faltar a oportunidade. Claro. Eu elaborei uma pergunta, e essa pergunta ela vai servir de base também para todos os outros pré-candidatos que vierem aqui. Se hoje você fosse deputado, o que você faria por Caruaru? Ótima pergunta. Primeiro ponto é o direcionamento de olhar Caruaru não como uma cidade apenas, mas como um polo regional. Por que eu digo isso, Hugo? Porque o que acontece aqui em Caruaru tem reflexo direto em quase 50 municípios, tá? Quando eu tenho economia forte, eu tenho, consequentemente, emprego, eu tenho juventude inserida e eu tenho desenvolvimento. Então, não tem como uma das prioridades principais ser a questão da água, que a Compesa, no meu ponto de vista, presta um desserviço à população de Pernambuco, de modo especial de Caruaru e do Agreste de Pernambuco, somada à questão da economia. E quando eu falo economia, eu falo em Feira da Sulanca, eu falo em confecções. Com todo respeito, mas é inadmissível que a gente fique atrás de cidades que historicamente sempre ficaram atrás da gente, como Toritama e Santa Cruz, e Caruaru numa dimensão gigante, geográfica, exponencial, econômica, demográfica, e a gente não ter essa voz. Então o que falta realmente é isso. Lembrando que o deputado estadual não pode executar. Eu sempre gosto de citar esse ponto, porque cria-se uma mística que o vereador pode fazer, que o deputado pode fazer. Não. O deputado, assim como o vereador, ele pleiteia, ele pede, ele tem ideias, e o executivo vai executar ou não. Assim é a divisão dos poderes que veio lá de trás de Montesquieu, onde tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, nosso papel como legislador é pedir, é solicitar, é dar ideias. Aí quem executa realmente é o executivo. Mas eu te falo, eu estou muito pronto e muito animado, voltar a dar pautas relacionadas à questão da juventude, à questão do emprego, à questão da água. Quando eu falo água, eu falo em desenvolvimento também, para ser essa voz. Porque imagine, de terça a quinta reuniões na casa de Joaquim Nabuco, não tem um cristão ou não cristão para falar de Caruaru ou para defender as pautas de Caruaru. Rafi, e para a gente encerrar de vez aqui a nossa conversa, eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui, você não é diferente. Qual o novo contexto que você enxerga na política pernambucana? Se é que a gente pode... se a gente for ver o cenário, o prognóstico de do eleitor mesmo, tem eleitor que está desesperançoso, né? É muito ruim porque é o seguinte, a política ela é fantástica, sabe, Hugo? Porque a política é a arte de transformar a vida das pessoas. Agora, os políticos conseguem transformar de modo negativo algumas questões que demonizam esse campo tão bonito. Eu não posso achar que os 513 deputados federais são 513 bandidos, ladrões. Não, não são. Tem gente boa lá dentro.
Eu não posso achar que os 81 senadores são pessoas ruins. Tem gente boa lá dentro também. Eu não posso achar que a Câmara de Vereadores de Caruaru é toda feita de pessoas realmente mal intencionadas. Não, tem muita gente boa lá dentro também. Então por que eu estou dizendo isso? Porque trazendo para o espectro de estadual, eu acho muito ruim a eleição estar focada em duas famílias tradicionais. Tá, eu acho que Pernambuco é muito maior do que isso. Vou dar um exemplo de uma eleição de 4 anos atrás, onde nós tínhamos 5 polos de força política, tá? E agora nós temos 2 apenas, tá? Infelizmente não tem espaço para uma terceira via nesta eleição. Então, nesse aspecto, eu sou um defensor nato da política, tá? Tenho orgulho de dizer isso. E tem gente que tem vergonha, né? Dizer, não, eu sou político, eu sou outside e tal, não sei o quê, tô chegando agora, não sou do ramo. Não. Só se transforma as coisas, Hugo, se for através da política. Do problema do calçamento da sua rua até o preço do combustível é um direcionamento político. Ah, Hugo, mas eu não tenho carro, eu não tenho moto. Você vai deslocomover alguma coisa. Se for de aplicativo, se for de ônibus, se for de motor Uber, enfim, é um custo. E aquele custo vai estar embutido realmente no preço do combustível. Então, acho que é isso, sabe, Hugo? E para finalizar, eu não penso que exista outro caminho para a resolutividade das questões sociais da nossa sociedade, se não for através da política. É isso, gente. Rafier Delon aqui com a gente. Queria agradecer você que assistiu até agora esse podcast. Se você chegou até aqui, peço para você curtir, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. A gente faz esse podcast justamente para a gente dialogar. Esse é o nosso propósito. Obrigado, meu querido. Valeu, Hugo. Valeu e até o próximo. Obrigado. Tamo junto aí. Parabenizar mais uma vez todo o seu blog, tá? Todo o seu contexto. Acompanho diariamente. E que bom a gente tá aqui falando da boa política. Valeu e até a próxima. Valeu, gente.